Dias a respeito dos dons espirituais, né? Muitas vezes gera-se muita dúvida, como a gente sempre vem falando, mas nós falamos aqui que Deus, Ele subindo ao alto, deu o dom aos homens, levou cativo o cativeiro, deu os dons aos homens, né? Querendo sempre o aperfeiçoamento dos santos, né? O que Deus deu para nós, os dons espirituais, é para aperfeiçoamento da igreja, aperfeiçoamento do povo de Deus. Nós vemos aqui, né, o texto que nós lemos aqui, já tínhamos lido anteriormente, que despertes o dom de Deus que há em ti, né? Não sei se 1, se 2, se 3, se 5, não sei quantos, mas cada um de nós, Deus tem dado dons e nós precisamos despertar esses dons. Eu sei que cada pessoa tem um dom diferente de Deus. Nós vamos estar ainda falando mais algumas coisas a esse respeito, né? Nós mencionamos sobre dons, habilidades que a pessoa tem no seu corpo, que Deus dá para cada um, e outros que está mais relacionado aos dons do Espírito, né? Embora tudo é dádiva de Deus, tudo é presente de Deus, uns têm facilidade para uma coisa e para outra, e dentro dessas facilidades, Deus vai dando também aqueles espirituais, ou seja, dons, dádivas, presentes espirituais, presentes do Espírito, né? E a gente observa isso que ele é dado, nós até mencionamos já, que é de acordo com a medida da fé. Então depende muito da fé de cada um, porque se não tiver fé não pode agradar a Deus, uns têm mais fé, outros têm menos fé, né? Mencionamos sobre os diversos tipos de dons que existe, falamos aqui sobre o amor, que é um dom que todo recebe, nós falamos aqui a respeito de dois dons específicos, né? Dom de profecia e dom de línguas estranhas, falamos desses dois juntos. Depois, na semana passada, nós falamos especialmente a respeito dos dons, ou melhor, do dom de profecia, né? Encerramos falando sobre esse dom da profecia, que às vezes é o que mais gera polêmica entre as pessoas, e muitas vezes, como nós falamos, um quer, mas ele não quer entregar o recado de Deus. Às vezes Deus não deu recado nenhum, ele quer entregar a si mesmo, e vira uma certa confusão, porque muitas vezes as pessoas não querem ser usadas por Deus, mas querem usar Deus, e não é dessa forma. E por isso que a Bíblia nos fala, né? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. As coisas relacionadas aos céus, a gente não encontra em matéria jornalística, nós não vamos encontrar ela em programas de TV, nós não vamos encontrar ela nos jornais, não vamos encontrar mesmo em muitos canais evangélicos que existem por aí, porque mais distorce a palavra do Senhor Jesus, né? Então que nós possamos conhecê-lo. A palavra de Deus, ela é muito clara para cada um de nós, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então, já conheço, então continua conhecendo, afunda mais um pouquinho, mergulhe um pouco mais, não fique com as águas só no tornozelo, né? Precisa afundar um pouquinho mais. E Paulo, às vezes, né, nós já mencionamos para os irmãos que Paulo escreve assim: olha, quantas vezes eu quis dar para vocês um alimento mais sólido, né? Mas vocês não estão prontos, então fica no leite racional, fica só naquele leite. E determinada época nossa, né, quando bebês, quando crianças pequenas, o leite é suficiente. Mas com o passar do tempo, se a gente não comer alimento sólido, nós ficamos raquíticos, né? E muitas vezes fica raquítico na fé porque falta de um aprofundamento. Cultos de estudo da palavra de Deus, de oração, muitos não gostam porque é difícil, e ler a Bíblia para lá, ler a Bíblia para cá, e fica complicado para ler a palavra de Deus, mas nós entendemos, né? A Bíblia nos fala, nós falamos sempre aqui, mencionamos sobre o profeta Daniel. O profeta Daniel, ele entendeu que o período do cativeiro estava terminando quando ele estava fazendo o quê? E vendo as profecias, né? Ele entendeu pelas profecias que estava terminando os 70 anos. Ele buscou a Deus e Deus foi falando com ele, mas ele estava ali consultando as profecias, meditando nas profecias. E nós temos aqui na palavra de Deus, irmãos, a maior profecia, né? Várias profecias é dada para nós, inclusive dos tempos do fim. Então, para nós conhecer primeiramente, a maior profecia é essa, né? Porque a Bíblia nos fala assim: olha, ainda que desça um anjo do céu e pregue o evangelho além desse, né? Seja maldito.
anátema. Né? Então, não importa, vai ser um anjo do céu, o apóstolo fulano de tal, o apóstolo da última era, e não sei o que lá. Não, irmãos, é a palavra de Deus, sempre a palavra de Deus. O nosso Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e é o mesmo eternamente. Aquelas profecias que foi dada lá atrás para Abraão, que em Abraão ele faria uma multidão de pessoas que ele não conseguiria contar, ela continua valendo, e nós fomos incluídos pela fé nessa profecia que foi dada lá atrás para Abraão. Olha que coisa gloriosa, lá em Gênesis, né? Então, desde Gênesis, nós encontramos a profecia da palavra de Deus. Então, desperte, irmãos e irmãs, o dom de Deus que há em ti. Coisa gloriosa. Desperta, é você que tem que despertar. Eu queria que Deus me despertasse. Deus já te deu. O despertamento é de você. Você que precisa querer se despertar para fazer a vontade de Deus. Nós já lemos aqui, não vamos repetir, mas buscar com zelo os dons espirituais. Então, a gente observa a mesma coisa. Quando a gente está com fome, o que a gente faz? Come, mas tem que buscar antes, né? Então a gente comer se não tiver, não é? Eu estou com fome, eu como. Quem já acordou de madrugada com fome, falou assim, olha, eu vou comer alguma coisa, e vai lá na geladeira, não encontra nada para comer. Então eu queria ter comido, mas não tem nada pronto, né? Para fazer até de madrugada, então tem que buscar primeiro e fazer. Então a gente observa, buscar com zelo, buscar primeiro. Então busque o reino de Deus, é o que nos fala lá em Mateus, capítulo 6, 33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então desperte o dom de Deus que é em você, busque os dons espirituais, queira ser usado por Deus. Falamos a respeito, semana passada, a missão do Atalaia, qual que é a função dele, e Deus nos chamou para isso, para avisar o povo, precisamos falar. Então é por isso que nós estamos falando aqui. E aí eu quero tratar com os irmãos essa noite, seguindo, falando um pouquinho a esse respeito. Olha como é que funciona os dons espirituais. Ele pode ser perdido? Deus tira da gente os dons espirituais? Está adormecido, ele tem que ser despertado, está adormecido. A pessoa afasta de Deus e mesmo assim ele pode continuar sendo usado por Deus. O que faz uma pessoa que tem o dom espiritual a ser usado por Deus? Nós vamos tratar dessa forma, não especificamente de um, mas de todos os dons, agora a esse respeito, porque as pessoas assim, olha, existe uma grande confusão, irmãos, nós não vamos falar disso hoje, porque é outro tema, evidentemente, a respeito da predestinação. Quem já ouviu falar de predestinação? Predestinação é uma doutrina que o diabo tem lançado, assim, olha, você está predestinado à salvação. Você pode fazer o que for da sua vida, você pode estar lá no mundo que você vai ser salvo porque você foi destinado à salvação. O que não foi predestinado para a salvação, coitado, ele pode fazer o que ele quiser, que não tem jeito porque ele não foi predestinado para a salvação, então ele foi predestinado para a condenação. E não é isso que diz a palavra de Deus. E muitas vezes a pessoa acredita nessas coisas, não, ele está lá no mundo, mas Deus falou para ele em profecia que ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele, então ele pode fazer o que for, mas nem antes de morrer ele vai voltar. Será que é assim? Mas cuidado, Deus te escolher antes de você ser gerado não significa que você aceitou a escolha dele. Quantas pessoas que são, pegando uma linguagem que nós conhecemos, políticos, que eles se candidatam, são eleitos, ou seja, escolhido pelo povo, em determinado momento ele vai lá e renuncia. Ele renunciou, mas ele vai ter que ficar porque ele foi eleito. Não, ele renunciou. Há outros que ele acaba sendo caçado, porque ele acabou fazendo outras coisas, não foi muito certo, acabou sendo caçado. Então, olha, foi escolhido, sim, Deus escolheu. Observa que a escolha de Deus também vai durante um período de tempo, um momento. Observa que Deus escolheu Saul para ser rei de Israel. Quem acha que Deus escolheu Saul para ser rei de Israel? Escolheu, foi escolhido. Olha, ele estava lá buscando as ovelhas do pai dele, e aí é ele lá, as jumentas, ovelha não, as jumentas do pai dele, esse de Quis, era o pai dele, se eu não me engano. Então ele estava lembrando da história que veio aqui, Então foi lá buscando, e Deus falou, olha, não, unge esse aí, esse aqui que eu escolhi para ser rei de Israel. E passou o tempo, Deus fala para Samuel, diz assim, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, sendo que eu rejeitei? Ele foi escolhido, mas ele foi rejeitado. Por que ele foi rejeitado? Por desobediência. Então, irmãos, não confunda, não. Deus escolheu, está resolvido. Deus escolheu todo mundo. Deus predestinou todos para a salvação.
Todos foi predestinado para a salvação, ou seja, antes da vinha condenação, Deus já havia antes já destinado a salvação, mas o homem perdeu essa condição e precisa agora recuperá-la, né? Então pode os irmãos olhar, nós não estamos falando de Saul, mas pode verificar lá, olha, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Sendo que eu rejeitei ele, não adianta, né? Eu já rejeitei, foi rejeitado pela desobediência, mas Deus havia escolhido, e da mesma forma, né? Deus escolheu, e Deus tira, aí os dons espirituais, Deus tira, não é bem assim, mas como é que funciona então essa questão de dons espirituais? Primeiro a gente falou, desperta, irmãos. Segundo, vamos lá no livro de aos Romanos, livro de aos Romanos, no capítulo 11, versículo 29. Lembra, os irmãos, que a gente falou, olha, quando a gente recebe, Deus deu os dons aos homens, a gente recebe Cristo, a gente recebe também os dons espirituais, mas ele precisa ser despertado, né? A gente vai trabalhar esse tema aqui, eu puxei mais uns versículos que eu lembrei mais tarde aqui, e a gente ler, entender um pouquinho a esse respeito, né? Porque é importante isso para a nossa vida, irmãos, porque quantos não conhecem pastores que foi grandemente usado por Deus e caiu da fé, né? E perdeu, e aí, né? O que ele pregou era mentira? Não, não era mentira. Ele foi usado por Deus? Foi usado por Deus, assim como Saul, durante um tempo foi usado por Deus, mas depois ele acabou rejeitando, né? Então aqui no livro de aos Romanos, no capítulo 11, versículo 29, eu vou ler esse versículo, irmãos, que é só um aqui. Diz assim, os irmãos estão procurando, ainda pode procurar, a gente aguarda os irmãos achar. Livro de aos Romanos, está logo depois do livro de Atos dos Apóstolos, né? Então, o 6º livro da Bíblia, livro de aos Romanos, no capítulo 11, no versículo 29, diz assim, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Olha, o que está dizendo nesse versículo especificamente? Os dons que Deus dá, ele não se arrepende de dar o dom. Sabe aquela coisa que você recebe o presente de alguém e depois fala, puxa, dei aquilo, eu arrependi, você pode me devolver? Deus, ele não pede de volta. Se Deus te deu, ele está dado, foi dado, né? É que ele menciona lá, falando a respeito das premissas, dos dons do povo de Israel e nós, o povo gentil, e aí ele vai dizendo assim, irmãos, os dons e a vocação são sem arrependimento. E muitas vezes, por nós lermos isso aqui, olha, já que os dons de Deus, a vocação de Deus, ele não se arrepende de ter dado, então a pessoa não perde mais, ele pode fazer o que for, e aí ele vai continuar com os dons da vida dele. É assim que funciona? Nós vamos seguir, né? Edivaldo levantou a mão ali. Irrevogáveis, não tem arrependimento. Uma coisa irrevogável é que ele não é revogado. Você faz uma lei, a lei ela pode ser revogada, né? Então ele volta para trás, ao estado anterior. Agora, quando ela não é irrevogável, ela não pode ser voltada atrás mais. Aquilo é definitivo, é irrevogável. Então, não tem arrependimento, é irrevogável. Então, o que significa? Os dons que Deus dá para uma pessoa e a vocação, o chamado de Deus, os dons que Ele dá, não é retirado da pessoa. Olha, Deus deu, Deus não tira. Então a pessoa pode afastar-se de Deus e ir para o mundo, que se ele tem o dom de profecia, ele vai continuar tendo o dom de profecia. Se tem o dom de cura, ele continua, Deus usando ele para curar pessoas. Olha que coisa, mas espera aí, se o dom ele é sem arrependimento, o que está acontecendo então? O que acontece? Irmãos, quando a gente olha a esse respeito, é muito interessante a gente perceber. Eu quero, antes de explicar isso, vou ler mais 2 versículos, irmãos, que eu acho que fica muito claro para nós entendermos o que está escrito aqui. Olha lá no livro de 1 Timóteo, alguém que puder achar para nós, livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. O qual foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério.
Mas perceba que, evidentemente, que Paulo, escrevendo para Timóteo, ele está falando com Timóteo, mas não se aplica só a Timóteo, aplica para todo mundo, evidentemente. Assim como no primeiro versículo nós falamos para nos despertar, para nos despertar não, para despertar. O dom que está em ti não é só para Timóteo, é para todo mundo, funciona da mesma forma, não é para alguns é de um jeito, para outros é de outro jeito, não é isso. Então perceba que aqui, não despreze o dom de Deus que é em ti. Vamos ler mais um versículo, depois a gente faz um fechamento desses 3 versículos. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Olha que versículo longo, né? Não extingais o Espírito. Só uma perguntinha, o que significa a palavra extinguir? Cessar, apagar, acabar. Não deixe apagar o Espírito. Perceba que Deus não tira. Mas, sabe quando você, por exemplo, seu filho te pede um presente caro lá, um celular, e você vai lá e compra o celular para o seu filho, e você não arrepende de dar o celular para ele e dá, significa que ele vai ter o celular para o resto da vida dele? Depende, né? O que pode acontecer? Ele vai lá no shopping, sai com os amigos, vai lá na lanchonete, toma um lanche, coloca em cima da mesa, vira as costas e vai embora. Quando ele lembra, ele volta lá. Qual que é a probabilidade daquele celular estar na mesa de novo? Ele descuidou do dom, do presente que foi dado. Olha, no versículo que nós lemos de Timóteo, assim, não desprezes o dom de Deus que há em ti. O dom foi dado para você, mas às vezes você pode desprezar ele. Por exemplo, o que é desprezar o dom de Deus? Se Deus dá o dom de profecia, que nós falamos na semana passada, por exemplo, Deus dá o dom de profecia e Deus precisa falar com alguém e vai usar a pessoa não quer usar o dom. Em outra ocasião, Deus não quer usar o dom. O que a pessoa está fazendo com o dom? Está desprezando, não é? Se Deus te deu um dom de visita e você não está visitando, o que você está fazendo com o dom? Você está desprezando. Se Deus te dá o dom de oração, por exemplo, dom de oração que eu estou dizendo, mas só para os irmãos entenderem, você acorda todo dia, pontualmente, às 3 da manhã, mas você não quer orar. Você está desprezando, né? Se Deus te dá a ocasião para você falar com as pessoas e você não fala, o que você está fazendo? Você está desprezando. Deus te dá o dom para você cantar, você não canta, você está desprezando. Deus dá o dom para você tocar, você não toca, você está desprezando. Ou está achando que é muito melhor do que o outro, né? Isso pode acontecer também. Mas você está desprezando. Quando você despreza, perceba, não é que Deus te tira, mas é você, primeiro, não despreza. Se você despreza, você está correndo o risco de perder. Não é que Deus está tirando, mas é você que está perdendo, né? Você deixa o seu carro ali fora, aberto com a chave no contato, né? Pode ser que você volte, ele esteja lá, e pode ser que você volte, ele não esteja mais. Eu costumo dizer para os irmãos aqui, o ladrão passa, o carro está aberto com a chave no contato, ele fala assim, puxa, eu não queria nem roubar hoje, mas se eu não roubar, o que os meus amigos vão falar de mim? Está tão fácil, né? Que eu tenho que levar. Então, a pessoa desprezou aquilo que Deus deu para ele. Então perceba que não é que Deus tira, mas a pessoa despreza, e por ele desprezar, o Espírito vai extinguindo, vai acabando. E aí nós percebemos aqui que os dons são do Espírito. Eu vou ler mais alguns textos com os irmãos, para a gente ficar muito claro para nós, e a gente entender algumas coisas, né? Ainda nesse entendimento, vamos ler com os irmãos o livro de Mateus. Sim. Deus dá e a pessoa perde, né? Igual o exemplo do carro, do celular. E tem um exemplo que Deus dá, por exemplo, o exemplo do celular. A pessoa gosta, mas vai lá e guarda. Aí não usa também. Ah, eu gostei desse presente, mas guarda e deixa na gaveta. Olha, ele é tão bom, esse celular. Será tão bom? Vai que eu saio com ele, acontece alguma coisa, deixa eu deixar ele guardado. Aí a gente volta lá para aquela pessoa que ele recebeu seus talentos. Ele faz o que com o talento? Enterrou.
porque ele ficou com medo de alguém roubar, né? Não acontece isso com você? Olha, quantas pessoas que às vezes ele ganha uma roupa nova, ele fala, eu fico esperando uma ocasião para usar a roupa nova, a ocasião não aparece, e quando aparece a ocasião ele vai pôr a roupa, o que acontece? A roupa encolheu, né? Ficou, eu falo, olha, eu nunca usei essa roupa, eu vou ter que dar, porque ela não serve mais, como é que eu vou usar isso aqui? Precisa emagrecer uns 5, 6 quilos, não consegue emagrecer 5, 6 quilos, a roupa fica lá no guarda-roupa, nunca usei essa roupa. Pois é. Então, perceba que você escondeu aquilo que Deus dá. Para quê? Nós falamos aqui, irmãos, a respeito do atalaia, perceba, para que adianta ter um atalaia que não avisa o povo? Não adianta. O atalaia, a função dele é avisar o povo. Se ele não avisa o povo, não precisa de atalaia. Não faz sentido Deus te chamar para você ser atalaia, sendo que você não usa isso que Deus te dá. Deus te dá o dom, você não exercita, você esconde aquilo que Deus te deu. É exatamente o que nós falamos aqui dos talentos. Olha, aquele que Deus deu 5, o que ele fez com os 5 talentos deles? Granjeou outros 5, depois ele tinha 10. O que ganhou 3, ele granjeou mais 3. O 2, o que ganhou 1. Quando chegou o Senhor, ele falou, Senhor, eu sei que Tu és zeloso, que semeia, ou melhor, que ceifa onde não semeou, e eu fiquei com medo disso, eu catei aqui, o Deus está ali, te escondi, mas estou aqui te devolvendo, está do mesmo jeitinho. Olha que bonito, né? Servo mau e negligente. Eu poderia ter colocado pelo menos meu dinheiro a juro aí para render alguma coisinha. Já que você não fez nada com ele, o que faz com ele? Tira dele e faz o quê? Dá para quem? Porque tem mais. Porque ele cuidou mais. Olha, ele tinha mais, ele foi granjeando. Deus foi dando, ele foi querendo mais. Deus foi dando, ele foi querendo mais. Então dá para ele, porque ele cuida, ele sabe cuidar. Agora esse que ganhou só 1 e não faz nada, para que serve? Não serve para nada. Irmãos, os dons de Deus que nós estamos falando aqui é exatamente a mesma coisa. Perceba, se Deus te deu para você o dom de profecia, a hora que precisa ser usado você não quer falar. Se Deus dá para você o dom de visão e Deus te mostra a visão, você não quer falar. Para que serve? Não faz sentido. Se Deus mostrou, é para ser falado. E você, mas sabe o que é? É que era uma coisa muito chata, muito ruim. Chata, ruim para quem? Para você? Nós citamos aqui diversas vezes, irmãos, se for procurar os cultos anteriores, citamos aqui diversas vezes. Irmãos, perceba, olha, o que Deus mandou o profeta Isaías falar com o rei Ezequias era uma coisa terrível. Ezequias estava doente. Ele esperava que alguém chegasse lá para que desse uma palavra de consolo. Qual foi a palavra de Deus? Rei, Deus mandou eu vir aqui para te dizer, você vai morrer, você não vai viver. Olha que palavra, era aquela que era a palavra. Mas o que se gerou na sequência? Gerou tempo dele orar e Deus reverter a situação dele. E se ele não fala aquela profecia? Deus podia chamar um outro profeta, sei lá, né? Mas se ninguém entregasse a profecia, ele não tinha orado, ia morrer. Irmãos, perceba que da mesma forma, se Deus dá um sonho, se Deus dá uma visão, e é terrível, olha, é para ser contada, irmãos. Por quê? Porque muitas vezes não significa que não vai acontecer. Se nós não fizermos nada, vai acontecer. Mas se Deus mostra, a gente busca a interferência de Deus, Deus muda o resultado disso. E por isso que nós falamos a respeito dos dons. Deus só dá o dom, Ele deu para todos, mas a gente precisa querer usar os dons de Deus. Aquele que está acomodado, que foi chamado por Deus, que já faz 35, 40 anos que serve a Deus, e assim, olha, qual que é a sua função lá na igreja? Eu sou só membro de banco, né? Diz que membro de banco é parafuso e madeira, né? Eu sou meu Senhor, você não faz nada, entendeu? Não, peraí, tem uma coisa errada com você. Você nunca falou de Jesus para ninguém? Não. Você nunca foi usado por Deus? Não, tem uma coisa errada. Perceba, os dons Deus deu para alguma coisa, e nós observamos aqui que Ele deu dom para todos têm os dons, todos são úteis na obra de Deus. A questão é se eu estou usando. Às vezes eu falo assim, eu não estou usando porque o pastor falou um negócio lá, eu não gostei muito, eu fiquei chateado. Foi o pastor que te deu o dom? É para o pastor que você está fazendo? Se for, para de fazer, porque ele não vai te pagar, ainda mais se for eu, né? Não tem condição para isso não, né? Agora, se for para Deus, a conta é para Ele que eu preciso prestar.
Foi Ele que me deu, foi Ele que me chamou, foi Ele que me capacitou, foi Ele que me colocou aqui, então eu tenho que falar o que Ele está querendo que eu falo. Né? E a gente também não pode falar aquilo que não foi Deus falou é isso e dessa forma. Então perceba, olha, os dons, ele não tem arrependimento, não é revogável, Deus deu, está dado, Ele não vai tirar de você. Mas eu posso desprezar, eu posso extinguir, né? É uma coisa tão interessante, porque é a mesma coisa que a gente pegar, o irmão vai lá e compra um carro novo, né? Está todo garantido, revisado, e aí ele vai lá e abastece a primeira vez e sai andando por ali, um mês depois o carro não pega mais, né? Ele vai lá na oficina reclamar, na concessionária, comprei um carro zero, andei o mês inteiro aqui, deu tudo certo, agora parou, né? Não está andando mais o carro. Aí vai verificar se você já colocou gasolina. Não, olha, o carro está novo, está ali, é seu, mas sem gasolina ele não anda. Ou sem etanol, né? Eu não sei. Ele precisa de combustível, né? Sem combustível não anda. O que é o combustível do servo de Deus? Espírito, irmãos, Espírito Santo. A igreja é movida pelo Espírito Santo. Sem Espírito Santo, a igreja é uma associação, é uma entidade onde as pessoas se reúnem para fazer alguma coisa diferente, só isso, não acontece nada. Mas a igreja, a casa de Deus, onde o povo reúne, é um lugar de manifestação de Deus, do Espírito de Deus. Nós mencionamos aqui, eu vou ler depois, mas já lemos o texto. Eu só quero ler um texto no livro de Mateus, capítulo 17, os irmãos conhecem muito, mas eu quero ler com os irmãos esse texto. Livro de Mateus, capítulo 17, versículo 19 até o 21. Os irmãos podem ler, né? Que eu que estava lendo os anteriores. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não pudemos nós expulsá-lo? Até 21, pode ler os demais, irmãos. Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Irmãos, olha que coisa interessante. De quem que nós estamos falando aqui? Os discípulos. Então, os discípulos, os 12, aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio de um homem que foi lá, procura os discípulos? Ele tinha um filho que diz aqui que era lunático, que o diabo usava ele, jogava no fogo, jogava na água, e chamou os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E aí, vai lá conversar com Jesus: Senhor, por que a gente não conseguiu fazer isso? Ele disse: olha, por causa da vossa pequena fé. Então, sem fé não dá para agradar a Deus. Mas é uma coisa, irmãos, que eu acho tão interessante isso aqui, porque era o momento que Jesus estava com eles. Irmãos, lembra que uma vez perguntaram para Jesus assim: Senhor, por que os teus servos não jejuam? O de João jejua, mas os teus não. Os irmãos lembram da resposta? Qual que era a resposta? Olha, o noivo está ali, eles estão juntos, vai chegar um momento que eles vão precisar jejuar agora, estão todos juntos com o noivo, está nas bodas, o noivo está ali, está tudo tranquilo. Jesus resolvia todos os problemas, era Jesus que fazia, eles só acompanhavam Jesus. Os irmãos percebam que mesmo depois disso, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, quando tu te converter, apacenta os teus irmãos. Olha, Pedro era uma pessoa boa, tinha sido chamado por Jesus, andava com Jesus, mas ainda precisava de mais alguma coisa. Irmãos, na nossa vida é a mesma coisa. Jesus nos chamou, nós somos batizados, recebemos Ele, vemos do culto, participamos, mas às vezes precisa de alguma coisa a mais na nossa vida. Não é porque foi batizado, está tudo resolvido, não, precisa de mais coisas. Aqui nós observamos que assim, olha, existe na vida desse jovem, desse rapaz, uma casta de demônios, uma legião de demônios. E essa legião de demônio, não adianta você comer um churrasco o dia inteiro, chegar à noite e querer expulsar, ele não vai sair com a barriga cheia, não é isso.
Essa caça de demônios você precisa de mais coisa. O que é? Jejum e oração. O combustível que foi falado, jejum e oração, é como você pegasse o seu carro e fosse lá no posto para abastecer. O jejum e a oração, né? Quando você está com o carro, você passa lá na bomba, parei no posto, o combustível já foi para o tanque, o carro já está todo abastecido? Não. Precisa primeiro abrir a boca do tanque, precisa o frentista tirar o bico lá, colocar no seu carro. Já está cheio o tanque? Não, não está cheio. Precisa o quê? Apertar lá, deixar ele encher. Já está cheio? Não, precisa esperar encher. O jejum e oração na vida do crente é exatamente isso. Nós buscamos a Deus, é como se nós estivéssemos fazendo isso. Nós vamos lá, aproximamos de Deus. O jejum e oração nos enche do combustível. Qual que é o combustível? O Espírito Santo. Sem Espírito Santo, irmãos, a igreja não anda. Sem Espírito Santo, você tem os dons de Deus, mas ele não é manifestado, Deus não vai usar, porque perceba que os dons do Espírito, o presente do Espírito, funciona com o Espírito, não funciona sem o Espírito de Deus. Então, a pessoa lá, Deus me deu o dom de profecia, posso estar lá no mundo bebendo cachaça e fazendo tudo que eu continuo com o dom de profecia. Ele não vai ser usado por Deus, ele desprezou o dom de Deus, né? Existe uma passagem de Esaú e Jacó, os irmãos lembram? Quem tinha o direito da primogenitura? Esaú ou Jacó? Esaú. Olha, Jacó tomou dele o direito de primogenitura? Ele deu, ele ofereceu. Olha, está aqui, chegou cansado, com fome, um cheiro de comida, então me dá um pouco desse guisado, tá cheiroso essa comida aí. Falou, eu até te dou, né? Mas fala o seguinte, então vamos fazer uma troca, você me dá o direito de primogenitura, eu te dou o guisado. Para que me adianta o direito de primogenitura se eu estou com fome? O importante é resolver a fome. Foi o que ele pensou, e ele trocou. Então veja que ele deu, ele perdeu, não foi que Deus tirou. A ordem continuava do primogênito, quando seu pai, que foi para abençoar, até achou que estava abençoando ele, que os irmãos conhecem o texto, que Jacó precisou fazer lá uma maracutaia para que pudesse dar certo, mas ele recebeu, mas quem deu, quem ofereceu foi Esaú. Sim, o que valeria o direito de primogenitura se ele estava com fome? Não era isso? Ele queria resolver a fome. Irmãos, muitas vezes nós desprezamos os presentes de Deus porque nós estamos olhando para uma situação momentânea, preocupado com algo momentâneo. A primogenitura dele valeria para toda a sua família, para que o nome pudesse estar na família. Ele desprezou aquilo. A bênção de Deus era a primogenitura. Muitas vezes nós desprezamos a bênção de Deus por tão pouca coisa. Porque alguém olhou torto para nós, porque eu fiquei triste porque não deu oportunidade, porque o som estava alto, porque o ar estava gelado, a gente perde a bênção de Deus. Então, por isso que assim, Paulo escreveu para Timóteo, olha, desperte o dom de Deus que está em ti, não desprezes o dom de Deus que está em ti, aproveita que Deus te deu, tem dado para cada um de nós, é isso que funciona. Irmãos, aqui nós observamos, os discípulos andavam com Jesus, muitas vezes nós estamos participando da mesma forma, mas não dá para resolver sem estar cheio do Espírito Santo. Nós lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo, eu marquei aqui, 12, 7, nós já lemos, mas só para os irmãos dar uma lidinha, vamos só lembrar o que diz esse texto, 1 Coríntios 12, 7. Perceba, irmãos, que nós já lemos assim, olha, a manifestação do Espírito. Eu tenho um dom espiritual. Como é que funciona o dom espiritual? Quando o Espírito manifesta. Se o Espírito não manifestar, não adianta o dom espiritual. Eu tenho o dom disso, o dom daquilo, mas como é que eu vou ser usado? Quando é manifesto em mim o Espírito de Deus na minha vida, né? As crianças cantam um hino aí, né? Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como o rei Davi, né? Olha, por que Davi foi e teve grandes vitórias? Porque ele tinha o Espírito de Deus na vida dele. Ele não tinha o perfil de um guerreiro, irmãos. Perceba que quando ele vai para lutar com Golias, o rei fala, olha, rapaz, acho que não dá muito certo, não, né? Colocou toda a couraça, toda a armadura de guerra. Davi
foi lutar com aquela armadura, ele não conseguia andar, era muito pesada para ele. Mas o soldado precisava daquilo. Perceba que não era a força dele, era a força de Deus na vida dele. Então, por que eles não conseguiram expulsar os demônios? Porque precisava da manifestação do Espírito na vida deles. Sem a manifestação do Espírito, irmão, você pode orar, você pode fazer, não vai acontecer nada. Porque o que faz é Deus. Nós somos vasos. Deus dá para nós o presente. Agora, para ele ser usado, precisa ter o Espírito de Deus na nossa vida. Senão é um carro zero que não dá para ir em lugar nenhum porque o tanque está vazio. Funciona exatamente desse jeito. O motor está 100%, está tudo 100%, só não tem combustível. E o combustível que nós estamos falando é o Espírito de Deus. Olha como é que muda a situação quando eles foram cheios do Espírito Santo. Perceba, olha lá no livro de Atos, vamos para o livro de Atos, capítulo 3. Aliás, aqui, ó, o dom de discernir os espíritos. Sim. O dom aqui é, por exemplo, né, saber aonde que o servo de Deus chegou, o Satanás está ali. Então você sabe, né, a pessoa tem aquele dom, né, de que tem irmão que sente, né, por exemplo, chega no lugar, Satanás nem fede, é fedorento, então ele sente aquele, né, então ele sabe que o diabo está por ali. O discernimento de dons, irmãos, é uma coisa assim, importante, inclusive para a gente saber se é Deus está falando ou não, porque eu preciso saber. Porque nós até mencionamos aqui, algum desses dias para trás, que quando chega lá no Egito, Deus manda Moisés falar com o faraó, nós já mencionamos para os irmãos aqui, né? Ele vai lá e fala, olha, joga a sua vara que ela vai se tornar uma cobra. Ele jogou. O que os adivinhos fizeram? A mesma coisa, né? Então, era Deus? Não, era o diabo, eram os magos, era o diabo que estava fazendo aquilo. Pegou a água que transformou em sangue, o que os magos fizeram? Mesma coisa. Agora, como saber se é de Deus ou se é o diabo? Porque a Bíblia fala que o diabo, ele se transfigura em anjo de luz. Ele não é, mas ele se transfigura em anjo de luz. Como é que eu sei que é Deus o seu diabo se ele foi transfigurado em anjo de luz? Eu preciso discernir os espíritos, não é? O discernimento do espírito. Eu fico olhando, às vezes, irmãos, a gente não pode ser arrogante, não é isso, soberbo. Às vezes acontece, Deus está usando alguém e é uma correção, fala assim, isso não foi Deus, não, porque é arrogância da pessoa, porque é uma correção, né? Então depois ele vai ter um problema. É arrogância, né? Isso não foi nada de Deus, não. Agora, outra vez, a pessoa está falando, eu falo, isso aí não é Deus, não. Né? Mas eu preciso saber, ter discernimento, porque eu posso lutar com Deus, eu não posso lutar com Deus, só posso colocar a mão se eu souber realmente que aquilo é Deus ou que não é Deus. Né? Tem casos que a pessoa tem tanto discernimento do Espírito, ele sabe que não é de Deus, mas ele, por discernimento do Espírito, sabe também se o momento é certo para ele ou não para cá. Não. Vou deixar ele para lá. Né? Que às vezes ele vai fazer, está certo, tá? Mas ele vai Escandalizar outra pessoa. Sim. Então, mas eu preciso discernir, porque é aquela coisa, olha, Deus está mandando, usa um vaso e manda eu fazer um negócio, eu vou lá e faço porque Deus está mandando, né? Nós falamos dia aqui, os irmãos, né? Cuidado com tirar versículos, né? A pessoa vai lá e olha, e Judas foi se enforcar, achou pegar uma confirmação, o que você tem que fazer, faça logo, eu tenho que me matar e agora? Não, é lógico que não, né? Deus vai mandar você fazer isso, então precisa ter os dons espirituais, ou aparece alguém aí na rua e fala, Deus mandou dar um recado para você, qual que é? É para você fazer isso, aquilo outro. Aí você fala, puxa, eu não conheço a pessoa não me conhece, ele vem e me fala isso, então deve ser para fazer. Você não conhece a pessoa não conhece você, mas o diabo conhece, irmãos, pode saber que o diabo conhece, o diabo tanto conhece, né, que a gente observa, né, tem aqueles filhos de Cefas, né, que vai expulsar os demônios no nome do Deus de Paulo, lembra? Olha, conjuro-vos em nome do Deus de Paulo. Quem? Vocês? Paulo eu conheço. Perceba, o diabo conhecia Paulo. Irmãos, é lógico que o diabo conhece. Alguém fala assim, o diabo não me conhece, é lógico que ele te conhece. Conhece todos nós. Falou, eu conheço Paulo, eu conheço o Deus de Paulo, eu sei quem que é o Deus de Paulo. Mas vocês
Epa, peraí, entendeu? Então perceba que a gente, falando a esse respeito, né, a gente precisa tomar bastante cuidado, porque assim, olha, alguém me parou na rua, contou a minha vida inteira. O diabo também sabe o que você fez, onde você passou, sabe de tudo que está acontecendo na sua vida. Ele só não sabe o que está pensando, o restante ele sabe tudo. Né? Então perceba, os filhos de Deus vinham adorar a Deus, né? Reunia os filhos de Deus para adorar a Deus, e o diabo estava longe deles, não é assim? Não, estava lá também. Né? O diabo sabe tudo, ele sabe o que você comeu pela manhã, ele sabe se você tomou banho ou se não tomou banho, não estou tomando banho, eu acho. Né? Sabe tudo o que aconteceu na sua vida, entenda. Então não é porque alguém foi lá e te contou a sua vida, porque aquilo é Deus. Não, o diabo também faz isso, ele copia. Então eu preciso ter o discernimento, saber se isso é Deus ou não. Isso eu preciso tomar cuidado. E muitas vezes é o que o pastor falou, às vezes você sabe que não é, às vezes a pessoa fala alguma coisa aqui, fala, podia falar alguma coisa, mas está ali transmitindo, se eu falar o outro não vai entender o que eu estou falando, deixa para lá. Né? Às vezes é menos mal. Então você deixa para lá, mas não é que você não sabe. Agora muitas vezes você fica na dúvida, foi Deus? Olha, eu não sei. Sinceramente eu não sei se foi Deus, se não foi. Como é que eu faço se eu não sei? Mas mesmo julgando pela palavra eu não entendo. Olha, espera, aguarda. Né? Então, olha, falou que vai acontecer tal coisa, espera. Não, olha, se Deus falou, vai acontecer. Agora, se não, não vai. Pronto, espera um pouquinho, não tem problema, não tenha pressa. Não seja apressado para colocar a mão, fique tranquilo. Né? Então, aqui, eu disse para os irmãos, olha um outro texto, né, que eu acho que eu citei, Atos 3, 6, né, a gente não leu, né, só falei, né? Atos 3, 6. Irmãos conhecem. Atos 3, 6? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Olha, perceba, irmãos, que antes eles não conseguiram nem expulsar o demônio. Agora eles pegam o paralítico e levanta e anda. O que aconteceu com o paralítico? Levantou e andou. Quem foi que fez isso? Foi Pedro? Olha o versículo 12 aí do capítulo 3. Capítulo 3, versículo 12. Porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria vontade, com santidade, fizéssemos andar este homem. Lê mais o outro, 13. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus nosso Pai, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos e negaste, tendo ele determinado que fosse seu. Então vamos perceber que assim, olha, por que vocês estão olhando admirado para nós? Não foi nós que fez isso, não. Quem foi que fez? Foi Deus que fez isso aqui. Aquele Jesus que vocês crucificaram, ao terceiro dia ele ressuscitou, foi ele que fez essas coisas, não foi nós. Não, vocês estão olhando, pensando que é por causa da nossa santidade, não foi por causa de nós. E observa que Paulo escreve falando a respeito dos dons de cura, dons de maravilhas. Olha, Deus curou, mas quem curou foi Deus, não foi não. Eles ficaram olhando, admirados, por isso que muitas vezes ficam olhando, olha, por que estão olhando para nós, gente? Espera aí. É Deus que fez isso, não tem nada a ver com fulano, né? Eu fico preocupado quando a pessoa fica, eu vou lá na casa de não sei quem para procurar alguém, para orar para mim, porque ele tem um dom de profecia. Irmãos, quem fala é Deus, né? Eu sempre digo para os irmãos, eu nunca fui e não vou atrás de ninguém que tem dom de profecia, porque se Deus quiser falar comigo, Ele manda que alguém venha falar comigo. É assim que funciona. Aquele que procura, tem um ditado por aí que diz assim, aquele que procura, e nem sempre é Deus. Eu já citei para os irmãos, a gente não dá nome para não ter problema, mas alguém uma vez estava com um problema, me procurou, disse assim, pastor, eu fui em determinado lugar, e aí teve uma profecia, fui lá, procurei a pessoa que tem o dom de profecia, e falou assim, assim comigo. Aí depois eu fui numa outra ação, numa outra cidade, tinha alguém e falou assim, só que é diferente, que falou, e agora em quem que eu acredito? Eu falei, eu não sei. Aí você procurou, você achou, agora como é que eu vou saber em quem que você vai acreditar? Eu não sei, você que sabe na sua vida. Irmãos, aquilo, já falei para os irmãos, aquilo que a gente precisa fazer, a gente sabe o que precisa fazer. A gente fica esperando. Então, olha, eu quero que Deus mande um vaso profeta para falar comigo. Se Ele quiser, Ele manda. E eu não tenho que ir atrás. Tem alguém que tem um dom de profecia, eu vou ficar indo lá para ele orar para mim. Não, Deus, se Ele quiser falar, Ele fala.
Irmão, já viu que às vezes a pessoa está lá, ele sentado aqui, a pessoa sai lá de trás, ou sai daqui da frente, vai lá onde a pessoa está para falar com ele? Mas Deus sabe, não precisa ficar correndo atrás. Deus conhece todas as coisas, né? Então perceba que ele diz: olha, não tem nada a ver com a gente. Quem fez isso foi Deus, ou seja, o Espírito. O dom da cura não é meu, é de Deus, foi Ele que faz. A nós, os dons que Deus dá para nós, é Ele que continua fazendo. É lógico que a gente precisa estar na presença dEle para que Ele possa fazer, porque senão fica desligado, né? A gente ainda peguei mais 2 textos, mas só para os irmãos entenderem. Sim. Não é pela nossa própria vontade, não é o dom da cura, é aquele sentido que é que a pessoa se prepara. Deus Tocou no coração dele de mandar ele levantar. Então, como é que é feito por aí, né? Venha em tal dia, porque fulano de tal, que ele ora pela divina revelação, e você vai ser curado porque ele vai vir. Não é isso. É Deus que faz. Eu costumo dizer para os irmãos, a Bíblia menciona, fala: olha, quantos leprosos haviam em Israel na época do profeta Eliseu? Não sei, muitos. Quantos que foram curados? E não era de Israel. Mas por quê? Deus não podia curar todos os leprosos? Podia, mas Ele não quis. Então perceba, um estava doente e Deus curou, o outro estava doente e Deus não curou. Por quê? Porque Ele não quis. Irmãos, a Bíblia fala que Deus faz tudo o que lhe apraz. O que Ele quer fazer, Ele faz. É lógico que a gente precisa pedir, não é pedir com fé, Ele diz que Ele faz. Mas a gente percebe que, olha, não é que a pessoa quer fazer, olha, você olha para alguém que Deus usa, eu quero ser como fulano, amém, pode, não tem problema, mas não é ele, é Deus que está na vida dele. Então, a gente precisa saber que é Deus que faz, é o Espírito de Deus que faz essas coisas, né? Pois é, no tanque de Betesda havia muitas pessoas, aliás, vivia sempre cheio de gente, e Jesus cura só uma pessoa, que ele nem estava querendo ele estava nem querendo que Jesus curasse, porque ele nem sabia que era Jesus, né? Coisas que ele não queria, é lógico que ele queria ser curado, né? Mas Jesus pergunta para ele assim: você quer ficar som? Oi, que jeito, eu estou aqui, ó. O anjo desce, quando eu vou, outro pula no meu lugar. Ele tinha fé no tanque, ele não tinha fé em Jesus. Jesus falou: não, deixa que eu vou te curar, e Jesus resolveu curar ele. Mas havia um monte de pessoas, Jesus quis fazer aquilo, né? Porque Jesus é ruim, curou só um. Não, ele fez o que fazer, ele sabia o que estava fazendo, e ele sabe o que está fazendo, né? É ele que faz todas essas coisas. Sim. Se Deus delegar para você ter o presidente. Uma vez, a Ana Cristina não está aqui, né? Uma vez naquela época, eu buscava muito a Deus, né? Aí Deus falou comigo em sonhos para mim escrever uma carta para o Fernando Collor. Ele tinha acabado de ganhar a eleição. Aí eu fui lá na 79, que antigamente, aí eu procurei antes o Elcio Caçaparina. Falei, eu queria escrever uma carta para o presidente. E quando é preparado por Deus, Deus prepara tudo, né? Aí ele pegou e deu o endereço, como que eu mandava a carta para ele. Eu escrevi a carta para ele e falei: você vai subir, mas o senhor vai descer. E ele respondeu a carta. No dia que ele respondeu a minha carta, a mãe Cristina do pastor Silvio estava lá na minha casa. Eu peguei a carta pelo correio e li. E ele falou que na casa dele tinha servo de Deus, que também tinha falado as mesmas palavras que eu tinha falado. Sim. E veio cumprir que ele foi, né, presidente, ficou pouco tempo e não era mais presidente. E também um dia o pastor Esteu foi junto comigo levar as crianças no médico. Naquela noite eu tive um sonho com o doutor Ernesto, que ele ia fechar um negócio no escritório dele. Ele está vivo e são, com a honra e glória de Jesus, o doutor Ernesto, que tem muito respeito pela gente. E aí eu peguei e fui e falei: ó, doutor, Deus mostrou para mim que o senhor estava comprando esse lugar. E antes eu tinha falado para ele: falei, doutor, por que o senhor não compra essa área lá? Ele falou assim: mas eu não posso, eu não tenho dinheiro. Eu falei: mas Deus vai dar para o senhor. Aí quando passou
Aí eu tive um sonho. Naquele dia o pastor Estevam me levou as crianças, foi um dia de sábado. E aí eu falei para ele, falei assim, olha, doutor, Deus mostrou para mim que o senhor vai comprar aquela área. Ele falou assim, eu fui fechar negócio. Sim. E é o que eu falei para os irmãos, preciso só tomar cuidado que Deus mostra e o diabo também. A gente observa aquilo, eu falei de Saul para os irmãos, né? Saul, ele está desesperado, Deus não falava mais com ele, ele vai e procura uma cartomante, uma feiticeira, e aqui que a feiticeira falou para ele: você vai morrer. Né? Não, mas a feiticeira falou: você vai morrer, amanhã você vai estar comigo e tal, e morreu. Né? Então, irmãos, por isso que a Bíblia fala, é bom de ter os dons de discernimento. Então não vai atrás, a maior profecia é a Bíblia, cuida primeiro da Bíblia, vê se ela bate com a palavra de Deus. Então, quem procura acaba achando, né? Deus faz, o diabo imita, então a gente só precisa tomar cuidado se é Deus, se é o diabo. Então é importante para nós. Só para a gente seguir aqui, irmãos, eu falei de coisas que dá tempo de terminar. No livro de Atos, olha que coisa interessante. Esses homens que não conseguiram expulsar demônio, ainda no livro de Atos, capítulo 5, acho que vamos ler só o 15, né, que a hora passa depressa, senão a gente acaba não conseguindo. Livro... Será que entre aqueles discípulos que não conseguiram expulsar o demônio, Pedro e João estavam entre eles? Estava, né? Os discípulos aproximou de Jesus particular, estavam todos juntos. Mas olha que coisa interessante, Paulo não estava, tá? Mas Pedro estava, que Paulo veio depois. Atos 5, vamos ler só o 16, eu marquei o 16, eu acho que é o 16 aqui, só está marcado, alguém lê para mim, por favor? De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Veja, irmãos, olha o que Pedro fala um pouquinho antes lá atrás, né? Ele diz assim: olha, vocês estão olhando para nós, não é a gente que fez isso, é Jesus que faz, não precisa ficar olhando para a gente, não. Agora observa que havia tanto poder na vida deles que não dava conta de atender as pessoas, mas o que eles faziam? Colocavam enfermos na beira da estrada para que Pedro passasse, a sombra dele passasse sobre eles. E havia tanto poder de Deus na vida deles que até a sombra de Pedro curava as pessoas que por onde passava. Mas você perceba que antes não conseguiu nem expulsar o diabo. O que mudou? Foram cheios do Espírito Santo. A mudança, irmãos, perceba que está exatamente antes de estar cheio do Espírito Santo e depois de estar cheio do Espírito Santo. Então, a pessoa vazia, sem o Espírito Santo, ele pode querer fazer muita coisa, ele se vangloria, ele se acha que é aquilo, que é isso, que é aquilo outro. Depois é Deus que faz na vida dele. Então, a diferença, a gente observa que Pedro estava morrendo de medo, prenderam Jesus. O que Pedro faz? Nega Jesus, né? Porque se prenderam Jesus, ele vai me matar aqui também. Prenderam Jesus. E depois que estava cheio do Espírito Santo? Pedro, não fala mais de Jesus, né? Bater no seio, vou deixar ser preso aqui. Importa agradar a Deus e os homens. Pode bater, pode me prender, mas eu vou falar de Jesus, não quero nem saber, entendeu? Porque estava cheio do Espírito Santo. Então perceba, o crente vazio é aquele que dá trabalho, que briga com todo mundo, que não vai no culto, que sai bravo quando ele vem no culto, que fica revoltado com isso, que vê. Aquele que está cheio do Espírito Santo não tem essas coisas na vida dele. Aquele que está cheio do Espírito Santo, irmãos, é gozo, é paz, alegria, é o poder de Deus na vida dele. Então perceba, eu falei aqui de Pedro, olha o que acontece no livro de Atos dos Apóstolos ainda, não é Pedro, né? Mas agora Paulo não estava aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, acho que é o 12, eu marquei aqui 11, 12, mas acho que é o 12 que fala. A gente vai ler, vamos ler o 12, se faltar a gente lê o 11. É que só está anotado aqui, eu não estou com o texto aqui na mão. Olha, da mesma coisa que Pedro, a sombra dele passava, as pessoas pegavam as vestes de Paulo, lenço, avental, e levava, colocava sobre o enfermo. Havia tanto poder de Deus na vida dele que ficava até na roupa dele. E aí as pessoas modernas aprenderam a fazer diferente. Olha, faz o seguinte: leva a roupa de fulano doente, leva a roupa para a igreja para orar para a roupa. Não é isso.
Pega um óleo ungido para levar, não tem óleo ungido, óleo é para ungir. Coloca um copo d'água em cima da televisão. Hoje não dá mais, né? A televisão é fina, né? Antigamente podia colocar a garrafa inteira. Coloca um copo de televisão, coloca um copo de água em cima da televisão, a gente vai orar, você toma a água que você vai sarar. Não é isso. Havia poder em Pedro, havia poder em Paulo. As vestes deles curavam as pessoas, porque estava cheio do Espírito Santo. A gente volta para cá. Como é que funciona? Eu lembro que eu falei para os irmãos, Deus não tira o dom da pessoa. A gente despreza, o dom é extinguido. Por quê? Falta o Espírito. Então, Deus me deu um dom, eu posso fazer o quê? Se eu estou lá no mundo desobedecendo a Deus, eu não vou ser usado por Deus, não tem jeito de ser usado por Deus. Porque o Espírito que faz essas coisas, a manifestação do Espírito é conforme Deus quer, não tem jeito de ser diferente, só para a gente entender um pouquinho isso aqui, né? Aí eu marquei aqui para os irmãos, que eu falei para os irmãos, mas eu não sei se a gente leu, eu falei que dos profetas foram até João, né? Nós não temos profeta hoje, só para a gente colocar isso aqui, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 13, profetas e lei foram até João. Ainda no livro de Lucas 16:16. A lei dos profetas mudaram até João, desde que não é anunciado o reino de Deus. Todo homem prega força. Irmãos, os profetas foram até João. De João para cá não tem. A Bíblia fala, Jesus falando desse João Batista, diz assim, que não havia nenhum homem nascido de mulher como João. João foi o maior dos profetas, João Batista. Ainda que nós falamos do profeta Daniel, falamos do profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Jesus diz assim, de nascido de mulher, esse é o maior dos profetas. Messiânico, né? Falou muito de Cristo. Pois e João Batista teve esse e João Jesus declarou isso, né? E João Batista, na verdade, é aquele que profetiza exatamente um pouquinho antes de Jesus chegar. Bem próximo, eles não conhecem, profetiza dele. 700 anos antes, Jesus disse, não, João é o maior dos profetas. Eu não sei o porquê, nunca pesquisei o porquê, mas aqui esse é o maior. Sim. Foi profetizado dele, né, que voz que clama no deserto, ele nasceu, foi chamado para isso, morreu cedo, né, teve um encontro com Jesus, era primo de Jesus, encontrou Jesus só uma vez, né, e morreu. Batizou Jesus, esse é o maior dos profetas. Não viu. Faz sentido isso, né? Porque quando a gente lê o livro de Hebreus 11, fala dos heróis da fé, ele fala justamente isso, que aqueles homens morreram na fé, mas eles não viram, né? Porque ele fala que nós somos aperfeiçoados, eles são aperfeiçoados por nós, que nós vemos assim, eles não viram, falaram. E João foi o último dos profetas e ele viu, né? Ele profetizou e ele viu Jesus. Esse aí. Sim, mas também com tantos sinais, né? Porque assim, que a gente fala, abriu uma voz, esse é meu filho amado, a forma corpórea, todo mundo viu, não, João viu, né? Tá lá, eu vi, ninguém, né? Então João, Jesus, de todos eles. Então isso é uma coisa. Pelo versículo 16, então, depois de João Batista, não existe mais profeta. Não existe mais profeta. Existem irmãos com dom de profecia, não profetas. Como nós falamos. Sim, não existe hoje nenhum profeta mais. Tem dom de profecia, assim como o dom de língua, assim como o dom de visão, é só dons, não é o profeta, o ofício, né? Aquele que foi chamado por Deus, separado, para, vai lá, fala para fulano, vai lá, fala para fulano. Ele estava à disposição de Deus para falar aquilo que Deus mandava falar. Esse era o profeta. Não temos hoje, né? E para finalizar,
né? Finalizar, dei uma corridinha aqui, só para a gente finalizar aqui, irmãos. A irmã já fala, só para a gente finalizar aqui. Para finalizar, eu quero, olha, se é movido pelo Espírito, como é que eu sei se a pessoa tem o Espírito? A Bíblia fala assim, que pela árvore se conhece o fruto. É assim que ela fala? Ou ao contrário? Pelo fruto se conhece a árvore. Como é que eu sei se a pessoa tem o Espírito de Deus? Olha o fruto. Irmãos, não existe frutos do Espírito, existe fruto. O fruto, sabe quando você pega, se eu falo para o irmão assim, alguém já viu manga? Eu falo, sim. O que é manga? Descreve para mim uma manga. É uma fruta, ela tem uma casca, ela tem a polpa, ela tem o caroço, mas o caroço não é manga. A sua polpa a gente fala que é manga, mas a manga, o fruto, ele tem tudo isso. O fruto do Espírito, ele não é uma coisa ou outra. O fruto do Espírito, Gálatas, vamos só para a gente finalizar, no livro de Gálatas, ele fala exatamente o que é o fruto. Gálatas 5, 20, não, Gálatas 5, 22, ele fala de um fruto. Qual que é a característica desse fruto? Assim como eu falei para os irmãos, olha, a manga ela tem a casca, ainda que você não coma a casca, talvez alguém come, sei lá, tem a polpa, tem o caroço, se você abrir o caroço, dentro do caroço tem um negocinho lá dentro. 5, 22. Mas o fruto do Espírito é caridade. Espera só um pouquinho, ó. O fruto, não os frutos. Tem alguma Bíblia que fala os frutos? Não. O fruto singular. Toda essa qualidade que vai ser descrita aqui, ela é o fruto, tá? O que tem o fruto? Pode ler. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso é o fruto do Espírito. Perceba, o fruto é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então vamos só fazer um adendo aí. Uma pessoa destemperada, sabe o que é destemperada? Uma pessoa aos extremos, estoura fácil e aquela coisa toda, irmãos, ela não faz parte do fruto do amor. Mansidão, uma pessoa que não tem mansidão, né? Que mais? Fé, bondade. Tem pessoas que não são boas, não, têm malvadeza, né? Longanimidade faz parte do pacote. Paz, gozo, alegria, né? Amor. Isso é o fruto do Espírito. Se eu pegar uma pessoa que é amorosa, mas ela não tem paz, ela é uma pessoa triste, é uma pessoa que é impulsiva, irmãos, está faltando coisa. O fruto ele é completo. O fruto é isso, né? Vocês já viram a Bíblia fala assim, vocês já viram, né, uma árvore boa produzir um fruto ruim? Não tem jeito. O fruto bom, a parte desse fruto é isso. O fruto do Espírito, a pessoa que tem o Espírito, ele precisa ter todas essas qualidades. É ao contrário, inclusive, do que está do versículo 19 até o 21, né? O que está 19? Olha, o que é a obra da carne? Prostituição, impureza, lascívia. Aí são obras, né? Não é uma obra, são tudo. Qualquer uma dessas coisas, ele foge do fruto, né? Essa lascívia, irmãos, é muito interessante porque é sensualidade. Qualquer coisa, qualquer veste, qualquer coisa que a pessoa faz para sensualizar é da carne. Idolatria, feitiçaria, inimizade. Olha, uma pessoa que tem inimizade com outro não faz parte do fruto, faz obra da parte da carne, né? Que mais? Porfias, né? Discussões, jogos, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias.
invejas, homicídios, bebedice, glutonarias. Por que eu estou falando para você? Lá no final do versículo diz assim: as pessoas que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Se a pessoa que faz, não é essas coisas todas, uma dessas coisas. Então, se fizer uma dessas coisas, está parte nas obras da carne. Então, nós estamos falando dos dons espirituais. Olha, como é que eu sei se a pessoa tem o dom do Espírito, o presente de Deus, a oferta de Deus? Se ele tem o fruto do Espírito. Se não tem, alguma coisa está errada. Precisa ter o conjunto na nossa vida. Então, estou dizendo isso tudo para os irmãos. Olha, buscar com zelo os dons espirituais, mas usam. E para receber o dom espiritual, precisa estar cheio do Espírito, porque senão é meninice, é outra coisa, como a Bíblia fala, chocarrice, aquelas coisas erradas todas que existem, que não tem nada a ver com os dons espirituais. Os dons do Espírito, Deus dá aquilo que é útil, ele se manifesta através, é como nós falamos. Imagina, irmãos, que vocês, eu pegar pessoas que entendem um pouquinho aí de eletricidade, né? A pessoa vai lá e ele constrói uma casa, ele compra os fios na bitola certa, né? Passa lá a rede toda, coloca o quadro de força, coloca todos os interruptores, coloca todas as lâmpadas, fez tudo isso. Ele vai lá, aperta o botão, não acende a luz. Mas o que está fazendo? O que está errado? Eu coloquei os fios na bitola certa, eu comprei o interruptor, eu coloquei tomada, liga a tomada, não funciona. Mas o que está acontecendo? Está tudo certo. Aí faz uma perguntinha: já fez a ligação na rede? Não, precisa. O que faz funcionar, além de ter todas as especificações e não pegar fogo, se colocar um fio muito fino vai pegar fogo, ele tem que estar ligado na rede. Se não ligar na rede, não funciona. Olha, fez tudo, entregou a vida para Jesus, veio para a igreja, no sentido de estar congregando, batizou, recebeu o nome de Jesus na sua vida, e agora está tudo certo? Precisa se encher do Espírito. Enchei-vos do Espírito, né? Os dons estão lá escondidos, mas tem que ter o Espírito Santo manifesta. Então é isso que precisa na vida. Por que nós estamos falando isso? Nós estamos falando já há alguns dias, né? Enchei-vos do Espírito Santo, seja batizado com o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo faz parte da vida do servo de Deus. Os dons espirituais é para aqueles que estão cheios do Espírito. Perde o dom? Não, não perde, mas ele não tem ligação com Deus. Se o dom é espiritual e a pessoa está afastada de Deus, como é que ele vai ser usado? Não tem jeito. Então, não despreze. A pessoa não afastou de Deus, mas ele está desprezando o dom. Se está desprezando o dom, não é que Deus tirou, mas ele acaba perdendo, porque não utilizou. A roupa, né? Não cabe mais. Olha, comprou uma cara, está novinha, que dó, mas não serve. Não tem jeito de usar mais. Então, é mais ou menos por aí. Tá bom, irmãos? Acho que isso aqui ficou claro, imagino, né? Profetas, para pastores, para apóstolos, evangelistas. Não se contradiz. Eu acho que está aí no caso da unção. Não. Acho que é o caso dos apóstolos, né? Deus deu uns para os apóstolos. Sim. Isso foi os apóstolos. Não. Palavras do grego, alguma coisa, ela tem alguns sentidos diferentes. Sim, não, mas nesse caso específico, não. Por quê? O profeta, ele pode chamar, ele tinha o ofício de profeta. Ele era chamado profeta. O rei vai para a batalha, chama o profeta. Eu preciso saber o que Deus está. Normalmente, você pode observar que normalmente o profeta estava muito ligado ao rei, porque era a maneira que Deus tinha de conduzir o povo. O povo de Israel, a nação de Israel, era conduzida por um rei que havia sido escolhido por Deus, ou as pessoas trocavam. Assim, mas como é que eu vou saber se é a vontade de Deus? Por quê? Quem que podia entrar no templo, no Santo dos Santos? É só o sacerdote, ninguém podia entrar. Então, a única maneira que tinha, e Deus usava o profeta para falar com o povo. A profecia era para falar com o povo, era para orientar o povo, era para exortar o povo, era para dizer a maneira que ele deveria fazer, era para dizer para eles se era para ir para a guerra com tantos ou com tantos. Até isso eles consultavam a Deus.
né? Eu vou para a batalha. Eu não peguei os textos, mas há batalhas aqui que o rei consulta a Deus e Deus fala assim: não vai, se você for, você vai perder. Eles não iam. Deus falou que não é para mim belejar. Deus: não, pode ir que eu estou com vocês. Eles iam e venciam. Então, a função, o ofício do profeta no Velho Testamento, a gente vai estar muito ligado, intimamente ligado à direção do povo. A maneira que Deus tinha de dirigir o povo era através dos profetas. Não tinha outro jeito. Para nós, por que nós não temos profetas mais? Porque nós observamos que a igreja, ela está fundamentada na onde? E nos profetas. Então, se nós continuar tendo apóstolos e continuar tendo profeta, a gente vai começar a ter coisas novas que não foi dada, e não tem. Então, você observa o seguinte: olha, os profetas profetizaram isso. Eu disse para os irmãos, a gente pode abrir aqui o livro de Daniel e nós vamos ler Apocalipse, ele vai ter a sequência. Nós vamos ver o profeta Isaías, ele profetiza, ele vai para Jesus, ele continua depois. Vamos ver Ezequiel, da restauração, vai tudo depois. Vamos ver Malaquias, é a mesma coisa, né? Eu disse para os irmãos, olha, quando você vê a primeira vez falando de cavalos, não é em Apocalipse. Ele está aqui no livro de Zacarias, ele fala primeiro, 2 vezes inclusive. Então a gente começa observando, falando disso. Então perceba que tudo que nós precisamos para a salvação foi dado pelos profetas, primeiramente, que Deus falando, orientando o povo, e depois pelos apóstolos. Então, tem o apóstolo, não sei o que lá. Não tem apóstolo, ele se chama de apóstolo, mas não é apóstolo. Não tem o chamado de Deus. E como é que funciona? Hoje, irmãos, olha, eu vou fazer uma viagem ou não vou? Eu preciso chamar o profeta para me dizer se eu vou para a viagem ou não? Não, eu falo com Deus e Deus me responde, né? Eu vou trocar de casa, Senhor, eu troco ou não troco? Eu falo com Deus, se Deus abençoar, eu não preciso procurar o profeta. Então, o profeta, no sentido que existia, era a maneira que Deus tinha de falar com o seu povo. Então, usava os profetas. Não falava de outra forma. Os irmãos podem observar que só os profetas. A gente observa que uma das lamentações de Jeremias é porque ele ficava frustrado, disse: Senhor, mas eu estou falando uma coisa, os outros profetas estão falando outras coisas. E aí? Ele falou: mas não foi eu que mandei eles falar. Eu estou mandando você falar isso. Não, tinha. Sim. Mas o povo era dirigido. Hoje, quando eu digo que o povo no Velho Testamento, ele tinha a lei, em primeiro lugar, e além da lei, era dirigido pelos profetas. E hoje a igreja? Bíblia. Eu não posso fugir da Bíblia, ainda que a pessoa tenha o dom de profecia, não tem, e mudou, né? Hoje nós pegamos o seguinte: as pessoas que têm o dom de profecia, ele está lá na casa dele esperando alguém lá falar com ele? Não, ele é usado por Deus a hora que Deus quer usar a pessoa, que é diferente, né? Eu não tenho que ir lá consultar. A gente observa que Senaqueribe, né, na época do rei Ezequias, ele é cercado, né? Fecha-se a cidade. E aí o Senaqueribe começa a desafiar, dizer assim: olha, vocês estão confiando no rei aí? Olha para as outras cidades, vê o que aconteceu. Vai confiar no rei, vocês vão morrer. Aí o rei manda chamar o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele pega aquelas cartas que o rei havia mandado. Eu estou lendo falando para os irmãos, estou de lembrança aqui, tá? Aí ele pega assim: olha, tá aí, Senhor, olha, o que mandaram? Vai procurar o rei, vai procurar o profeta Isaías. O que o profeta Isaías disse? Olha, fala para o rei Ezequias para ele não se preocupar, não vai ser lançado nenhuma flecha sobre a cidade. Não foi lançado nenhuma flecha sobre a cidade. Se eu não me engano, 185 mil soldados morreram do dia para a noite. Deus matou eles, do exército da Síria, não é isso? Então assim, quem foi que como é que o rei sabia o que ele ia fazer? Consulta o profeta: Senhor, e agora, o que eu faço? Chama o profeta de Deus. O profeta de Deus falava para ele. Hoje, vou fazer alguma coisa, procura o profeta de Deus. Não, eu falo com Deus. Por quê? Desde a construção do templo, todos nós temos livre acesso para com Deus. Eu não preciso mais ir para o sacerdote, pedir para ele fazer o sacrifício para mim. Eu ofereço meu sacrifício. Eu não preciso mais procurar um profeta para saber o que Deus quer de mim. Eu tenho a palavra de Deus. Fora a palavra de Deus, eu posso falar com Deus. Por isso a gente não tem mais o ofício do profeta.
O último foi João. Não tem, né? Eu sou profeta de Deus. Não, irmão, você tem o dom de profecia. E Deus vai te usar a hora que há necessidade, algum momento específico, mas nada para orientar o povo fora disso aqui. Antigamente, os reis, eles tinham a lei, foi dada para Moisés. Fora da lei de Moisés, e até a gente observa, né, os reis lá que eles havia sumido, né, o rei Ezequias mesmo, e o outro me fugiu a memória agora, mas que eles acham o livro da lei, que eles choram, Josias, ele acha o livro da lei, ele chora, lamenta, fala, nós pecamos contra Deus, a maldição vai vir sobre nós. Por quê? A maldição da lei, ele leu e ficou preocupado. Mas qual que era a direção de Deus? Ele não tinha. E o que vai fazer? Chama os sacerdotes, sacrifica, purifica, para que Deus possa... E aí Deus vai falando com eles. Então assim, Deus vai falando através dos profetas. Hoje, irmãos, a profecia está tudo aqui. O que vai acontecer nos nossos tempos? Está aqui. Depois do nosso tempo, está aqui. Vai mudar? Não. Então perceba que assim, nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Não tem mais profeta, não tem mais apóstolo. A pessoa pode se chamar, eu sou o apóstolo fulano de tal, você que está falando. A Bíblia não tem mais apóstolo. Um dia alguém falou assim, mas a Bíblia fala que Deus deu uns para apóstolos. Sim, deu. Deus deu 12. Deus 12, depois do 12 escolheram Matias e Deus escolheu Paulo. Só. Não tem mais apóstolos. Até porque, se você vê lá no Velho, em Apocalipse, não me perdoa, né? Vou lembrando, vou falando. Os irmãos vão ler em Apocalipse, qual que é o fundamento da cidade que está lá? O que você vai encontrar no nome das portas, no fundamento? O que é? Um está lá das tribos e o outro é o quê? Os apóstolos. Não é isso? Então, sim, exatamente. O que são os 24 anciões? 12 tribos, 12 apóstolos. E o espiritual. A igreja, vamos pegar Israel, material, e igreja, lei, e os profetas e a graça. É isso que nós temos. Então, assim, dá para arrumar novos apóstolos? Não dá. E novos profetas? Não, é contra a Bíblia. O último profeta foi João, não tem profeta. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profeta. Então isso já ficou no passado. Ficou no passado. Profeta e apóstolo já não tem mais. Aí depois ele fala, e alguns para evangelistas, pastores e doutores. Isso tem. Tem evangelista? Tem. Doutor, tem pastor? Tem, continua com os pastores. É específico, os irmãos podem ver que o chamado de apóstolo ele foi de forma diferente. E Paulo diz assim, olha, eu como num abortivo, né, como um filho abortado que saiu fora de época, então assim, eu surgiu depois dele, mas é só Paulo, não tem mais, né? Você, eu sou profeta de Deus, não, irmão, você tem dom de profecia, é diferente. Sim, ele narra como de uma forma abortiva, né? Olha, eu fui abortado fora de época, né? Mas Deus me chamou para ser apóstolo dos gentios, é o que ele mesmo menciona, né? Então, ele me chamou para ser apóstolo dos gentios. Acabou, irmãos, não tem mais apóstolos, né? Mas e hoje, não tem profeta? Não tem. A Bíblia diz que até João. Mas olha a característica, por que tinha isso no Velho Testamento? Eu não sei se eu fui claro aqui, que eu vou falando, eu não sei, né? Eu vou me empolgando e vou dizendo aqui, falando para os irmãos, mas não tem. Olha, pode olhar na Velha Aliança. E a gente observa, né, vai vendo que, eu pergunto para os irmãos, Moisés foi profeta? Foi. Davi foi profeta. A gente observa que, inclusive, assim, as coisas que estão nos Salmos, elas são salmos proféticos falando a respeito de Cristo. É uma coisa... Aliás, então, mas no caso de José, assim, ele tinha tanta convicção, ele tinha certeza, falou, um dia, eu não sei quando, Deus vai tirar dessa terra. A promessa de Deus é que falou para o pai dele, né? Você pode descer para o Egito, mas um dia eu vou tirar vocês daí. Então ele tinha certeza disso. Então, um dia Deus vai tirar, eu não sei quanto que é, mas Deus vai tirar. E quando isso acontecer, tira meus ossos. E eles fizeram isso, né? Então assim, é muito interessante porque falou, mas é interessante porque Davi foi um rei, foi rei,
foi profeta, deixou cânticos, mas dentro dos salmos tem profecias, né? É uma coisa interessante, a gente observa muito. Não, embora ela profetizou, né? Mas não adianta, a mula não é profeta. Assim como alguém esporadicamente possa ser usado no dom, em profecia, sem ter o dom de profecia. Está Saul entre os Profetas. Saul estava entre os profetas, mas o que ele está fazendo lá? Ele não é profeta. Pois é, mas ele estava no meio dos profetas. Então, assim, irmãos, é muito interessante essa questão. Eu achei interessante a gente fazer essa descrição aqui para a gente entender um pouquinho melhor o que foi o profeta no Velho Testamento, né? E por que existia o profeta no Velho Testamento. Tinha uma razão diferente do que nós temos hoje. Para nós hoje é a Bíblia em primeiro lugar, tá bom? Os irmãos, perdoa que passou um pouquinho ali, mas lembrando os irmãos que amanhã, sexta-feira, nós temos culto na casa da nossa irmã Lenito. Sábado nós temos culto no Jardim Marquese, né? Temos irmãos que vão estar de viagem, mas temos o culto. Domingo temos o culto, né? Domingo agora, né? Lá no Tom Jobim, os pais, as avós, crianças estarão ali participando. E que Jesus abençoe a cada um. 19 horas nós estamos aqui. Eu recebi, irmãos, uma carta, eu pus em algum lugar aqui. Achei. Está aqui. Tem uma carta lá dos irmãos, pastor Sidney, de Araraquara, rapidinho, só para, não vou ler ela toda não. O pastor Sidney está convidando para um culto de jovens e de irmãs que ocorrerá no dia 9 de setembro, tá? Então os irmãos, vai pondo na agenda quem tiver interesse para Araraquara, no dia 9 de setembro, os irmãos que for, precisa confirmar até o dia 20 de agosto. Logo nós entramos em agosto, então, até o dia 20 de agosto para avisar os irmãos que vão desejar ir para Araraquara. Nós temos aí a viagem também no dia 12 de agosto ali para São Carlos, né, os irmãos que forem. Esse é um dia só, 19 horas. Inclusive está dizendo o seguinte, é um culto dos jovens e das irmãs. E vai ser dada uma oportunidade por cidade, os jovens e as irmãs cantarem juntos. É o que está no convite aqui. Depois eu vou postar no grupo das irmãs, da igreja. Tá bom? Deus abençoa a todos os irmãos. Eu acho que ele falou tudo, né, que a gente precisava falar. Que Jesus, se ficar dúvida, os irmãos mande lá no grupo que a gente vai respondendo. E os que estão na rede social que manda, a gente responde também. Tá bom? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vou falar alguma coisa? O irmão Divaldo vai falar alguma coisa, depois a gente já vai orar para o término também. Para mim?